Então vamos começar aqui, pessoal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola de Kabbalah Brasil e a nossa série de lives Kabbalah e o Fim dos Tempos. Essa série de lives constitui um material preparatório para o nosso workshop sobre o fim dos tempos, sobre as profecias da Kabbalah e o fim dos tempos, que vai ocorrer no dia 29 próximo. Esse workshop está incrementado com uma série de ideias onde a gente vai trazer para vocês tudo que já foi dito, um resumo, é óbvio, né? A gente não vai ficar traduzindo cada um dos símbolos, mas você vai entender em linhas gerais o que é que as profecias estão prometendo para a gente agora no final dos tempos. E saiba que a gente já entrou nesse período. Mais do que isso, depois, numa segunda aula, a gente vai entender o que é que a gente tem que fazer. E por último, uma coisa que chama muito a atenção das pessoas, tanto de judeus quanto cristãos, que é o período messiânico ou a era do Mashiach. O que é que isso significa, como é que as coisas vão ser nesse momento em diante, por que que é assim, o que que aconteceu na mente do Criador para projetar as coisas dessa maneira. E principalmente ao longo dessas 3 aulas a gente vai ver quais são as evidências, quais são os elementos que nos fazem chegar à conclusão que a gente já está nesse período. E mais do que isso, né, as próprias profecias, né, dos tzadikim já vêm revelando isso para a gente, tanto de tzadikim antigos, né, como Jeremias, Isaías, etc., como de outros mais recentes, como por exemplo o Gaon de Vilna, ok? Mas o que é importante para a gente agora, nesse momento, é que você saiba, acompanhe a gente durante essas lives como material preparatório, que você não esqueça de fazer a sua inscrição para esse workshop. Vai lá, fala com o pessoal, entra ali no privado, manda pra gente um direct se você já tá no Instagram, se não tá, se você conhece a gente através do YouTube apenas, entra no nosso Instagram, @Escola de Kabbalah Brasil, tudo junto, e manda um direct dizendo que você quer participar disso, porque eu não sei se vai ter outro, eu não sei se o mundo ainda vai estar aí depois que a gente terminar essa história toda, tá bom? A propósito, a gente marcou a primeira aula para ser transmitida desse workshop no dia 29, que por coincidência é o dia que vai passar um meteoro aqui perto do nosso planeta. Não sei se está todo mundo sabendo, né? Mas a NASA já disse que vai passar longe, que vai passar perto, mas não é nada ameaçador. E um povo doido que tem aí na internet já está dizendo que é mentira, que vai cair aqui, que todo mundo vai morrer, etc e tal. E por coincidência ou não, a gente está marcado na nossa primeira aula exatamente para essa data, que é o próximo dia 29. Mas vamos continuar aqui, vamos entrar no nosso tema de hoje, que é o que interessa para a gente. Na live de ontem a gente estava fazendo uma reflexão sobre toda essa questão da virada, né, de um momento para o outro. Porque aparentemente a história vai mudar? Por que é que tudo funcionou sempre com base numa determinada regra? Por que é que tudo sempre funcionou de uma determinada forma e parece que agora vai funcionar diferente? Por que é que aparentemente Deus deixou tudo correr solto ao longo de milênios? Para muitos a explicação é de que isso era uma forma do Criador respeitar uma norma que ele mesmo criou, que ele mesmo implantou, que ele mesmo nos concedeu, que é a ideia do livre-arbítrio. Isso para Kabbalah é totalmente diferente, para Kabbalah autêntica. Quando você entra em profundidade da Kabbalah, você vai descobrir uma coisa completamente estarrecedora a respeito do livre-arbítrio, mas não é assunto nosso aqui, isso é coisa para curso de Kabbalah. Mas enfim, a explicação que a gente sempre recebeu é que Deus não interfere porque respeita o livre-arbítrio. Para muitas pessoas, isso não parece muito justo, ainda que pareça respeitoso com o livre-arbítrio delas próprias. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Sei lá, imagina que você está numa festa infantil, tem lá 2 sobrinhos seus, sei lá, um pouco mais velho, de uns 13 anos, e um outro pequenininho de 8, 9 anos, e de repente o moleque mais velho começa a bater no menino mais novo.
né? Você sabe, porque você acompanhou o que aconteceu antes dos dois se pegarem de tapa ali, você viu que na verdade o pequenininho foi provocador demais, que o pequenininho abusou, que o pequenininho provocou muito o outro que era mais velho e de repente o mais velho se esquentou e começou a bater no pequeno. E o pequeno, mesmo apanhando, continua xingando, né? O que você vai fazer como um adulto? Você vai respeitar o livre-arbítrio dos dois e deixar continuar brigando? Você vai deixar o mais velho bater no menor porque ele tomou essa decisão? Você vai deixar o menor apanhar porque, afinal de contas, se ele parar de xingar o mais velho, talvez o mais velho se acalme e pare de bater nele? Você não vai interferir porque aquilo ali é uma questão dos dois, é isso? Para algumas pessoas, essa ideia de que Deus respeita o livre-arbítrio do homem é um pouco parecido com esse exemplo, com essa metáfora que eu estou falando aqui. Porque, afinal de contas, né, como é que ele vai respeitar uma regra do livre-arbítrio de uma maneira tão, como é que eu vou dizer assim, tão inflexível e deixa a coisa correr solta às raias do absurdo, como alguma coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, como uma série de outras coisas que a gente está vendo mesmo nos nossos dias de hoje? Por que ele permite tudo isso? É óbvio que esse tipo de questão vai ultrapassar o limite das profecias, da ideia do final dos tempos, e vai permear toda a história, desde a antiguidade até o que vier no período do Mashiach, que é depois desse período que a gente está falando aqui. É muito mais amplo essa ideia de qual é o propósito do Criador em permitir tudo isso. E para isso a gente vai ter que estudar um pouquinho mais, vai ter que ultrapassar os limites daquilo que a gente está falando aqui nessa série de lives, vai ter que entrar em profundidade, um pouco mais em profundidade em Kabbalah para poder entender essa questão aí, para entender mesmo se é por respeito ao livre-arbítrio, se não é, se o livre-arbítrio existe, se não existe, o que é essa coisa toda aí. Mas enfim, o fato é que, enquanto a gente não conseguiu decifrar ainda essa questão do livre-arbítrio, a gente ainda continua. Mesmo quando recebe essa história do livre-arbítrio como resposta, a gente ainda continua com uma sensação de que tem alguma coisa que não encaixa, que tem alguma coisa que não bate, porque afinal de contas, se for por isso ou se for por qualquer outro motivo que eu desconheço, eu não consigo aceitar racionalmente que as coisas primeiro sejam injustas e incorretas da maneira que são, e por outro lado, eu tenho aqui comigo uma certa tendência a querer acreditar que vai haver uma guinada, uma mudança, porque afinal de contas, se eu identifico tanta injustiça no mundo, se eu identifico tanta sacanagem, tanta aberração no mundo, precisa sim ter uma interferência. Eu não posso, como Deus, imaginar que eu sou um adulto na festa vendo as duas crianças se baterem e que eu não vou interferir. Eu acredito sim que depois que eu observo esse mundo, que alguma coisa tem que vir de fora para consertar toda essa porcaria que a gente está vivendo aqui. Então eu tenho sim uma tendência a acreditar nessa ideia de apocalipse, de final dos tempos. E mais do que isso, eu tenho um certo sentimento de vingança com relação a tudo de ruim que eu vejo no mundo, principalmente aquelas coisas que me afetam direta ou indiretamente. Então eu quero acreditar sim que os maus serão punidos, porque assim eu vou me sentir um pouco com a minha alma lavada. Mas o fato é que quando isso acontece, eu não percebo, não identifico em mim mesmo que essa ideia de eu querer vingar todo o mal do mundo e poder assistir às cenas finais do Apocalipse ou do Armagedon, vendo os maus queimarem no fogo, também é um sinal ou uma identificação de maldade dentro de mim, porque afinal de contas, ainda que eles sejam maus, eu estou sentindo prazer em ver o sofrimento alheio. Não estou aqui defendendo que você seja uma espécie de santo, alguma coisa apática, alguma coisa que não tenha nenhum tipo de reação quando alguém te ofende. Não é disso que eu estou falando. Mas eu só estou querendo que a gente comece a questionar e a pensar se realmente os maus são só as pessoas que estão fora da minha pele, ou se existe em certo grau alguma maldade dentro de mim que eu ainda não pude identificar. Coisas simples do cotidiano podem indicar isso, coisas mais profundas dos meus relacionamentos
de longa data podem com certeza me trazer uma série de elementos de quem é que eu sou na verdade. A questão é que a gente, quando começa a pensar nessa ideia do Apocalipse, além de não identificar esse mal dentro da gente, a gente não consegue entender aquilo que a gente falou na live de ontem, que na verdade uma sociedade é composta pela soma do caráter e da personalidade dos seus indivíduos. E sendo dessa forma, seja lá como for que a minha sociedade exista, seja lá quais forem as características da sociedade da época em que eu existo, em que eu vivo, o fato é que eu sou invariavelmente conectado a esse resultado que eu estou chamando de nefasto. Mas, por uma questão de ego, eu tenho comigo aqui uma grande resistência em aceitar que eu faço parte de tudo isso e tenho uma tendência gigantesca na mesma proporção de achar que tudo isso é separado de mim, que eu não faço parte disso e que se dependesse de mim as coisas seguramente seriam melhores, seriam mais corretas, seriam mais honestas. Mais do que isso, eu quero ver essa vingança toda que a gente acabou de falar acontecendo, eu quero presenciar os maus sucumbindo e indo além de tudo isso, eu quero acreditar que depois que tudo isso acontecer, quando vier essa mudança dos tempos, quando vier essa virada do jogo, quando essa virada de chave acontecer, eu vou estar, como diz lá no livro de Apocalipse de João, entre os 144 mil virgens, cantando uma canção e de alguma maneira não sendo afetado por tudo isso, porque eu fui arrebatado, porque eu fui reconhecido, porque eu faço parte dos santos. Parece que eu estou com algum problema de conexão aqui, pessoal. Ou algum problema na internet, ou algum problema no Instagram, eu não sei. Mas eu vou prosseguir aqui, porque como no YouTube está normal, se tiver algum probleminha, se não salvar, ou se tiver com cortes, ou se estiver oscilando, a gente também está transmitido pelo YouTube, aparentemente pelo YouTube está normal, e se você entrar lá no YouTube, depois esse vídeo, essa live, ela vai estar no YouTube também, tá bom? Então não vou parar não, porque talvez não vai funcionar parar e voltar, tá ok? Mas vamos prosseguir aqui. Depois então que eu acompanhar, que eu senti todo o meu espírito vingado, e achando que eu sou bom, eu acredito que eu vou estar entre os bons, entre aqueles que vão ser poupados. E mais do que isso, quando vier o tempo da bonança, né? Quando acabar a tempestade, quando o céu se abrir, quando o sol iluminar tudo novamente, eu creio de verdade que eu vou viver no mundo vindouro, como algumas pessoas falaram aqui, no dia que a gente fez as perguntas. Porque afinal de contas, apesar de eu odiar, apesar de eu querer que o mundo queime, eu sou uma pessoa boa, né? Apesar de tudo isso, eu sou uma pessoa boa que deve ser poupada. Eu tenho certeza que muitos políticos que a gente conhece pensam a mesma coisa, porque afinal de contas, eles estão garantindo o futuro da família deles ou qualquer outra coisa assim. Eu sou uma pessoa boa. E por ser uma pessoa boa, eu devo ser poupado e devo existir no mundo vindouro, numa posição melhor, numa situação mais confortável, num mundo mais justo, porque eu faço parte desses justos, né? A gente viu aqui uma das pessoas que respondeu aquelas perguntas que a gente fez, a pergunta que a gente fez no primeiro dia, antes da primeira live, o que será que vai ser revelado no final dos tempos? E teve uma pessoa que me chamou muito a atenção, que ela disse que, entre outras coisas, ela disse o seguinte, que a gente ia alcançar de alguma maneira a consciência do Cristo, a consciência de Jesus. Vamos imaginar que talvez isso possa ser verdade mesmo, que talvez aquilo que vai chegar nessa era messiânica seja realmente um update na nossa consciência, que realmente a gente avance espiritualmente de uma forma vertiginosa. Como a gente vem dizendo nas outras lives, se isso for verdade, por que cargas d'água eu acho que eu vou alcançar o nível de Jesus sem permitir que me preguem na cruz? Entende? Por que eu quero chegar no mesmo nível dele sem fazer o mesmo esforço que ele fez? Tá dando para entender? A gente quer alcançar a iluminação, mas a gente quer continuar no ar-condicionado. Entende? Olha o cachorro latindo aqui. Pera aí. Eu tenho 3 aqui, tá?
Então, às vezes começam a enlouquecer. Agora até que foi fraco. Mas vamos lá. Por que eu acho que eu quero chegar nesse nível de iluminação? Eu quero viver entre os sábios do passado? Eu quero viver junto com Abraão, Isaac, Jacó? Eu quero sentar junto com os anciãos no céu, ao lado de Deus Pai? Mas o que eu fiz para merecer isso? Entende? Eu tinha dito a vocês que dessas perguntas que a gente tinha lido aqui para vocês no dia da primeira live, né, as respostas que deram para a pergunta e que a gente leu muitas delas aqui na primeira live, que no geral elas eram todas positivas, né, e que havia uma ou duas só que falavam sobre aquilo que a Kabbalah já nos ensina, que é a revelação do mal. Entende? É sobre isso mais ou menos que eu estou soprando para vocês ao longo das últimas lives aqui. É óbvio que a gente vai falar sobre isso mais profundamente no workshop, que é onde a gente vai ter todo esse material estruturado, a gente vai ter tempo e assim por diante, e esse é o nosso propósito, vai ser lá. Aqui é um momento de preparação, então você precisa entender isso. Por que eu acho que eu vou chegar no nível do Messias sem fazer o esforço? Não importa se você é cristão e acredita que o Messias é um segundo advento de Jesus Cristo, ou se você é um Bnei Noach ou um judeu e acha que o Messias ainda virá, vai chegar porque não foi Jesus. Não importa se você é um muçulmano, não importa. Não importa se você é esotérico, se você acha que é alguma coisa lá da grande fraternidade branca, não importa. O fato é que, por que eu acho que eu mereceria não só sobreviver ao apocalipse, mas mais do que isso, viver no mundo vindouro, no mundo corrigido, na era de ouro, e mais ainda, talvez até alcançar níveis supra-humanos de consciência. O que eu fiz para merecer essa coisa toda? Eu quero que vocês... Eu vou fazer uma guinada agora aqui para a gente depois voltar no assunto, mas eu quero que você salve uma imagem aqui agora. Quando eu era garotinho, uma vez eu fiquei muito impressionado, isso devia ser lá pelo começo da década de 80, eu fiquei muito impressionado com uma aquisição simples e barata que a minha mãe fez. Eu não conseguia entender como é que aquele negócio funcionava. Minha mãe comprou uma leiteira que tinha uma espécie de um apito, assim. Era uma leiteira de alumínio, parecia um copo assim, vertical. Tinha lá umas dobras, lá, um certo relevo, vamos dizer assim. E ele tinha uma espécie de um apito. E depois de fuçar muito na leiteira dela, porque eu sempre fui curioso, eu descobri que aquele raio daquela leiteira lá, ela era oca, a parede da leiteira era oca por dentro. E aí a minha mãe desrosqueava esse apitinho que tinha na leiteira, colocava água que ficava dentro da parede da leiteira, não entrava no espaço onde ia o leite. Aí ela tarrachava de novo uma espécie de apito que funcionava com o vapor da água. Então, de manhã, né, era hábito da minha família, todo mundo tomava leite, né? Então eu era criança, né, tem essa ideia de que criança precisa de leite para crescer forte, para calcificar, etc e tal. E a gente sempre tomava leite de manhã. E até antes da minha mãe comprar essa leiteira, era um inferno esse negócio do leite de manhã, porque você tinha que ficar olhando para a panela ali feito um bobo, assim. Né? Então alguém ligava lá a panela, normalmente é óbvio que não eram as crianças, não era eu ou meu irmão, mas era meu pai e minha mãe, e alguém ficava lá assistindo a panela, né? A pessoa ficava conversando, tentando fazer as coisas ali e o tempo todo e sem tirar o olho da panela. Porque se você tirasse o olho, o leite fervia e o negócio subia e derramava, tudo fazia uma sujeira danada. E foi incrível, uma coisa que resolveu um problemão da família, essa leiteira que tinha um apito, porque ela tinha duas coisas muito importantes. A primeira era o fato de que ela apitava, avisando quando o leite tinha chegado a 100 graus, sei lá, quando a água fervia, então estava tudo lá fervendo, já o leite estava pronto. A segunda é que eu não sabia por que naquela panela o leite não derramava. Ela não só avisava, como também se deixasse ali, a única coisa que ia acontecer era você ficar incomodado com o barulho do apito ali, com o som, mas o leite não caía para fora da panela. E antes disso era um terror. Ficava todo mundo olhando para o leite e sempre acontecia aquele negócio assim. Você ficava um tempão ali
e alguma coisa, não acontecia nada. E de repente, na hora que você distraía, o negócio fazia assim, ó, vum. Parecia coisa mandada, sabe? Parecia que era alguma coisa espiritual armada, assim, que tinha um caboclo do leite que ficava ali do lado da panela esperando na hora que você se distrair para ele poder fazer o leite subir. Parecia que era engedrado, que era armado aquele negócio. Porque o fato era que durante muito tempo até o leite subir, até chegar no ponto onde ele fervia e subia, você não percebe nenhum tipo de mudança no leite. Você não percebe nada, você só vê o fogo ali embaixo da panela e não acontece nada. E quando acontece, acontece de uma hora para outra. Por que eu estou trazendo essa imagem aqui? Porque quando a gente está falando do final dos tempos, me remeteu muito a essa imagem, alguma coisa muito parecida com isso. Parece que a gente passou os últimos 6.000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos fervendo, sabe? Parece que Deus foi aquecendo a coisa e de repente, de acordo com aquilo que a Kabbalah fala, com aquilo que os profetas deixaram, com aquilo que os tzadikim ensinaram, com aquilo que está no Talmud, com aquilo que está num monte de lugar, vai acontecer de uma hora para outra que o leite vai ferver, que o negócio vai subir e vai mudar tudo. De repente, aquilo que foi igual e estável durante muito tempo, de repente se transforma e uma mudança brusca vai acontecer. Normalmente, os físicos chamam alguma coisa assim parecida de massa crítica. Em muitos fenômenos da física, eles vão dizer que é necessário uma espécie de massa crítica, que é acumular determinadas condições, não precisa ser uma condição total no sistema inteiro, mas apenas uma parte. E a partir daquele momento, quando aquelas condições estão reunidas, todo o sistema muda. Você não precisa mudar o sistema inteiro, você precisa mudar um pequeno grupo. Você precisa mudar apenas algumas condições certas ou numa determinada intensidade. E se sabe que dali para frente a coisa vira outra coisa, se transforma de uma outra maneira. Isso normalmente é chamado de massa crítica. Falando de uma maneira bem simples aqui. O que parece que a gente está vendo nessas profecias é uma ideia de massa crítica. Parece que tudo foi sendo acumulado ao longo da história e o leite está para ferver. Parece que em algum momento vai acontecer aquilo que a gente veio para falar hoje aqui, só para dar um verniz para vocês, só para a casquinha de fora. Que é aquilo que provavelmente não só o maior cabalista do século XX, mas um dos maiores de todos os tempos, ele escreveu um texto que chama A Última Geração, onde ele vai falar justamente disso. Quando se fala da última geração, a primeira ideia que vem na cabeça da gente é alguma coisa que pode ser assustador. Pode ser que tenha chegado um momento onde o último grupo de almas vai nascer nessa terra, onde os últimos partos irão acontecer e que logo em seguida alguma coisa vai virar, o leite vai ferver, alguma catástrofe vai acontecer, todo mundo vai morrer, porque não vai ter mais tempo de nascer a geração seguinte. É isso que normalmente vem na mente da gente quando a gente olha o título desse texto. Mas na verdade o que a gente vai ver ali, quando a gente fala de final dos tempos, a gente não está falando exatamente... E também não está negando, a gente não está falando única e exclusivamente, mas também não está negando, da destruição do mundo. A ideia de que vai chegar ao final dos tempos é, antes de tudo, não negando a destruição também, mas é antes de mais nada, uma mudança, uma transformação na maneira como a gente vinha vivendo. É uma transformação na sociedade. Só que essa transformação não é um advento tecnológico como a invenção dos celulares ou da internet. Não vai ser alguma descoberta da medicina ou da engenharia genética que a gente vai começar a produzir seres humanos que não vão mais adoecer. Porque se alguma coisa assim acontecesse, você há de convir comigo que seria fantástico, seria incrível, seria muito bom, mas seria simplesmente um pouquinho mais de sofisticação daquilo que a gente já é. A gente não adoecer é muito bom, mas a gente já tem remédio para a maioria das doenças, a gente já tem prevenção para a maioria delas. Só seria um processo mais eficiente daquilo que a gente já tem. Se alguma coisa na tecnologia avançasse, também. A gente já tem tecnologia pra caramba e vai ter um pouco mais. É só um pouco mais do mesmo. A ideia de que se chega ao final dos tempos de que alguma coisa muda é que algo vai mudar dentro das pessoas.
e uma mudança absolutamente profunda. Se a gente pegar aquelas respostas positivas que a gente teve na nossa pergunta do que é que vai acontecer na revelação, quando as pessoas disseram, vamos descobrir que somos todos um, Deus vai se revelar, o mundo vindouro vai chegar, se a gente for mais ou menos, nesse momento aqui, começar a concordar com essas respostas que a gente obteve, entenda, se isso realmente acontecer, se a gente realmente descobrir que somos todos um, por exemplo, isso vai ser uma mudança absolutamente radical nas pessoas. Mas o que a gente não pode esquecer é que para a gente entrar num período diferente desse, para que o leite ferva e transforme tudo, para que a gente realmente entre num período absolutamente diferente e mais feliz do que esse que a gente vem vivendo desde o início da civilização, eu tenho que estar de acordo que é muito mais sensato que isso dependa de mim de alguma maneira, que eu tenha que fazer algum esforço, e um grande esforço, e eu tenho que estar disponível para fazer isso, eu tenho que desejar isso, eu tenho que estar disposto a pagar o preço para isso acontecer, do que simplesmente acreditar que num ato mágico alguém vai balançar uma varinha lá no céu e tudo vai acontecer. Não que Deus não tenha poder para fazer isso. Não é que ele não pode. Mas que não me parece, né? Se a gente usar um pouco da nossa capacidade mental aqui, da nossa massa encefálica, não parece muito justo que a gente venha errando ao longo de milênios e de repente ele conserta tudo só porque ele quis. E antes disso ele deixou todo mundo sofrer só porque ele quis. Aí Deus era uma espécie de sádico que deixou a gente sofrer durante muito tempo e a hora que ele cansou do jogo ele vai lá e muda tudo. Isso não vai fazer muito sentido. Para que a gente chegue e avance para a consciência de Jesus, como uma das pessoas respondeu, e eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que essa pessoa que deu essa resposta esteja correta, porque eu quero chegar lá também. Mas para a gente chegar lá, eu preciso estar disposto a, antes de atingir aquele nível de consciência, a carregar minha própria cruz, como está escrito no Evangelho. Pega a tua cruz e me segue. Agora, eu quero chegar lá junto com ele sem pegar a cruz, sem seguir, sem andar no caminho, sem andar no sol, continuando no ar-condicionado, sentado em casa, tomando vinho e assistindo Netflix. Por que eu acho que as coisas vão acontecer assim? Será que eu sou tão bom assim mesmo? Que eu acho que o mundo todo tem que queimar? Que os maus têm que ruir na desgraça? Que o mundo tem que acabar porque está tudo corrupto e só eu vou sobrar? E no final das contas eu vou chegar lá do outro lado, no mundo dourado, que eu não fiz absolutamente nada para merecer isso daí. Entende? Essa mudança, essa transformação interna é sobre isso que trata a última geração. A última geração é um momento onde internamente, por algum motivo, as pessoas vão começar a sentir que chegou a hora de mudar. Mais do que simplesmente ser um momento onde tudo vai se transformar, onde vai nascer uma nova geração que vai mudar tudo isso daqui, é antes de tudo isso um estágio do amadurecimento da alma coletiva que começou com Adão e se partiu em bilhões de pedaços e que fragmentos desse Adão primordial existem em cada um de nós. E é um momento onde esses fragmentos do Adão inicial que existiu no paraíso vão começar a questionar todo o lodo da maldade que existe dentro de mim, de você, e é ali que a coisa verdadeiramente vai começar. É ali que a massa crítica vai ter que se formar. Não necessariamente isso vai acontecer em profundidade com todas as pessoas do mundo simultaneamente, mas ela vai começar a acontecer individualmente em algumas pessoas, em grupos. Esses grupos vão se juntar em grupos cada vez maior e em algum momento vai fazer algum plum. É mais ou menos isso que você precisa entender nesse momento. É isso que é a última geração, é um momento de transformação que vai ter que começar dentro de você. Agora, isso pode ser auxiliado ou pode ser atrapalhado, dependendo da tua disposição de compreender esse processo. E antes de simplesmente almejar viver num mundo melhor, antes de, pior do que isso, ficar sadicamente desejando que uma grande desgraça se abata sobre esse planeta para poder purificar ele de toda a maldade que existe aqui,
a gente precisa entender que talvez tudo aquilo que a gente não concorda do lado de fora seja simplesmente a oportunidade que o Criador nos deu para a gente fazer um exercício com todo esse lodo, com toda essa maldade do lado de fora, para poder enxergar isso dentro da gente e, em vez de combater isso lá fora, combater isso dentro do teu peito. É aí que alguma coisa verdadeiramente vai começar a se transformar. E se você já está sentindo isso, chegou a hora de você começar a fazer o seu trabalho espiritual. Se você não sabe por onde começa, uma boa oportunidade é o workshop Kabbalah e o Fim dos Tempos. Não esquece de fazer a sua inscrição. Não fica deixando para amanhã. Não fica postergando aquilo que está por vir. É muito importante para a humanidade e para você que você passe por esse processo sabendo como é que isso vai acontecer, sabendo qual é o propósito da sua vida, sabendo o que é que você veio fazer nesse mundo, sabendo por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Para que você possa fazer, de alguma maneira, parte daquilo que a gente está chamando de massa crítica, e para na hora que o leite derramar, você fizer parte daquela coisa que sobe e não das pessoas que reclamam que o fogão está sujo. Ok? Muito obrigado por essa oportunidade de falar com vocês hoje novamente. Não esquece de fazer a sua inscrição. Hoje é quinta-feira, a gente fez a live mais cedo, porque eu tenho um compromisso agora, eu vou para aula, eu vou dar uma aula de Kabbalah agora. E a gente volta amanhã com a nossa série. Eu vou falar mais algumas coisas para você amanhã. A gente está caminhando para o final das nossas inscrições, já tem bastante gente inscrita. As vagas podem acabar. Não esquece, não deixa para depois que você pode perder essa oportunidade. Se você conhece alguém que se interessa por esse tipo de tema, por esse tipo de assunto, avisa a pessoa, pede para ela correr aqui, falar com a gente no Instagram, ela vai poder assistir todas essas lives, a gente vai conseguir disponibilizar uma playlist, alguma coisa para quem perdeu depois, fala para a pessoa se inscrever e eu espero vocês amanhã na próxima live e no workshop Kabbalah e o Fim dos Tempos. Se você quer saber informações sobre isso, é só mandar um direct no nosso Instagram. Se você está no Instagram, já está facinho. Se você está assistindo a gente pelo YouTube e já tem a nossa conta, se não tem a nossa conta, é só entrar em @Escola de Kabbalah Brasil no Instagram e mandar um direct para a gente pedindo as informações sobre o workshop. Até amanhã, pessoal. Muito obrigado. Boa noite e fiquem em paz.